Muito boa tarde. Agradeço muito a vossa presença, é uma presença sempre que nos honra muito e, para não me demorar mais, gostaria só de dizer que, porque a apresentação do orador e as palavras de abertura serão ditas pela senhora professora doutora Ana Leal Faria, eu limito-me a abrir a sessão e a dizer que para o próximo dia 3 de junho, segunda-feira de ontem a 15 dias, nós vamos ter uma conferência titulada 1668, Tratado de Madrid, Lisboa, e o reconhecimento da independência. Trata-se de um tratado assinado em Lisboa a 23 de fevereiro de 1668, pelo qual a Espanha reconhecia finalmente a independência de Portugal e a legitimidade da nova dinastia de Bragança. A designação de Madrid e Lisboa decorre do facto das negociações terem se iniciado em Madrid por iniciativa britânica, logo após a morte de Filipe IV, a 17 de setembro de 1665. As negociações sofreram diversos atrasos e só mais tarde, em janeiro de 68, foram retomadas em Lisboa pela mediação inglesa. Por isso, agradeço muito mais uma vez a vossa presença e passo a palavra já à professora Ana Leal Faria. Então, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os presentes e agradecer imenso a vossa presença, desculpem a redundância, dizer ao Sr. Embaixador João Rosa Alã que agradeço o anúncio, mas eu depois então explicarei porque pus Madrid-Lisboa na epígrafe do próximo tratado que irei falar. Nesta seleção de 13 tratados, é sempre uma escolha sempre criticável, evidentemente, não é de forma nenhuma dogmática, nem a nossa intenção foi tratar de acordos internacionais, todos eles favoráveis a Portugal. A nossa intenção foi passar, digamos assim, um olhar sobre a história de Portugal através dos acordos internacionais que foram condicionando de certa maneira, foram moldando a nossa relação com os outros, a forma como estávamos no mundo, desde o Pacto de Zamora até ao Tratado de Lisboa 2007 e o alargamento da União Europeia. Portanto, vamos passar uma vista de olhos, digamos assim, por estes tratados que estão aqui, aliás, mencionados. Ainda este semestre, assim se pode dizer, o Tratado de Paz com Espanha, assinado em 1668, e depois o último deste semestre será o conhecido Tratado de Methuen, mas integrado no contexto da Guerra de Sucessão de Espanha. E será o professor José Damião, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E hoje, portanto, depois o resto estará ali, depois nós iremos enviar os convites, mas hoje queria agradecer muito a presença, e de uma forma muito especial, do professor João Paulo Oliveira e Costa, que nos vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, e escuso dizer, seja o que for sobre o Tratado de Tordesilhas, toda a gente conhece o Tratado de Tordesilhas, e confio que o professor João Paulo de Oliveira e Costa nos vai ajudar a olhar o Tratado de Tordesilhas com outros olhos. Tenho a certeza que ele irá fazer isso. O professor João Paulo Oliveira e Costa, para os poucos aqui presentes que não o conhecem, é professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é especializado em História de Portugal e do mundo, sobretudo nos séculos XV e XVI, em História das Religiões e Civilizações da Ásia Antiga, e tem a seu cargo tem tido a seu cargo as disciplinas na Universidade Nova e seminários relacionados com a expansão portuguesa e o início da globalização, da história da Ásia Antiga e da história global da humanidade. As suas dissertações de mestrado e doutoramento versaram sobre a presença portuguesa no Japão. A descoberta da civilização japonesa pelos portugueses, a dissertação de mestrado, e o cristianismo no Japão, e o episcopado de Dom Luís Cerqueira, como tese
de doutoramento. E já aqui, antes dele chegar, e eu ainda não tive a oportunidade de dizer ao professor João Paulo Oliveira Costa, mas o senhor embaixador José Freitas Ferraz lembrou o quanto o ajudou quando ele foi embaixador no Japão, introduzindo, digamos assim, ajudando a perceber a civilização japonesa, que muito beneficiou e diz que tem imensa pena não estar aqui presente para o cumprimentar, mas está retido numa reunião com a embaixadora dos Estados Unidos a propósito das bolsas Fulbright. E virá logo que lhe seja possível. Nas provas de agregação, o professor João Paulo Oliveira Costa apresentou o Império Português em meados do século XVI como lição e 2 anos mais tarde publicou um livro que aprofundou sobre a alta nobreza e a fundação do Estado da Índia. Coordenou e foi coautor de uma importante obra de síntese sobre a história da expansão e do Império Português, desde as suas origens até ao final do século XX. Foi titular da Cátedra da Unesco, intitulada O Património Cultural dos Oceanos, diretor do Centro de História de Além-Mar e tendo dirigido nessa altura projetos financiados pela FCT sobre estas temáticas. É o investigador responsável pelo projeto The Construction of Early Modern Global Cities and Oceanic Networks in Atlantic, an Approach via Oceans Cultural Heritage, e foi também coordenador e coautor da obra Construtores do Império, da conquista de Ceuta à criação do Governo Geral do Brasil. É também autor de numerosas obras sobre a expansão portuguesa, estudou a fundo as campanhas de Afonso Albuquerque, que publicou em 2 volumes, A Conquista da Goa, o primeiro volume, e A Conquista de Malaca, o segundo volume. Escreveu a biografia de Dom Manuel I, um príncipe do Renascimento, e ainda agora com alguns dos presentes falávamos sobre este seu livro, e sobre Henrique o Navegador, ambas traduzidas em línguas, o que é raro para os autores e historiadores portugueses, traduzidas em francês e espanhol, e não sei se em mais alguma língua, mas pelo menos nestas 2 estão traduzidas. Tem várias obras publicadas sobre a temática da expansão e sobre a presença portuguesa, tanto na Ásia como, por exemplo, em Marrocos, a interculturalidade na expansão portuguesa, por exemplo, os descobridores do Brasil. Nós temos aqui um senhor embaixador brasileiro que já me disse que iria fazer algumas perguntas no final, pois no espaço que abrimos para tirarmos algumas dúvidas, sobre os descobrimentos portugueses e o início da globalização e, portanto, por tudo isto, não admira que seja professor convidado em numerosas universidades estrangeiras, em Espanha, Cabo Verde, Timor, Israel, Brasil, Índia, França, Canadá, e dispenso de mencionar o nome das universidades prestigiadas destes países. É um grande historiador, um grande viajante, percorreu os passos do antigo Império Português e é também autor de 8, creio que neste momento são 8 romances históricos. E é autor de romances históricos, como eu e também há pouco em comentário com algumas pessoas dizia que eu acho, tem a minha opinião, mas eu acho que devem ser escritos os romances históricos. Ou seja, há um enquadramento histórico, mas os personagens são de ficção. Não é ficcionar figuras históricas, inventando-lhes umas histórias e uns amores ao lado. Portanto, romances históricos à maneira do Alexandre Herculano ou de um Walter Scott, e são muitíssimo interessantes. Por exemplo, A Dama do Kimono Branco, o Shogun, o Senhor do Japão, o Samurai Negro, a Capitua é um dos últimos. O Cavaleiro de Olivença, O Fio do Tempo, O Império dos Pardais. Uma das suas mais recentes obras é um ensaio histórico sobre a história de Portugal, Portugal na História, já agora se me permite mostro, Portugal na História, uma identidade. Este trabalho foi distinguido com 2 prémios em 2023, o Prémio Gulbenkian História da Europa e o Prémio João dos Passos do Governo Regional da Madeira. É um ensaio historiográfico, geoestratégica, uma explicação para a existência de Portugal ao longo da história, mais talvez dos portugueses ao longo da história, em que João Paulo Oliveira Costa apresenta o nosso país num sentido global e procura explicar o que aconteceu e o que possibilitou que uma minúscula e heterogénea população, sediada num pequeno território, sobreviva autonomamente há quase 900 anos, com um forte sentimento de pertença coletiva, pelo menos há mais de 600,
e uma língua própria, que se tornou uma das mais faladas da humanidade. O Tratado de Tordesilhas, assinado precisamente há quase 530 anos, faz anos no próximo dia 7 de junho, 530, é uma das peças-chave para a compreensão deste fenómeno que foi Portugal e os portugueses, e melhor do que João Paulo Aveira Costa, confesso que não conheço, para o contextualizar e nos explicar o seu profundo sentido, as suas implicações históricas, tanto ontem como hoje, e portanto eu vou-lhe passar imediatamente a palavra e agradecer-lhe imenso a sua presença. Sou embaixador João Rosalã, minha querida amiga Ana Leal Faria, distinta audiência. Depois destas palavras, enfim, a parada fica muito alta, espero corresponder a esta apresentação. E vamos falar então sobre o Tratado de Tordesilhas, encarando como uma parte de um processo diplomático que foi mais complexo. É o momento áureo, é o apogeu de uma série de negociações que Portugal teve com Castela entre 1450, grosso modo, e 1530, de que, como irei explicar aqui, houve um antecessor, que é o Tratado das Alcáçovas, e que vai ter depois algumas continuidades, como é o Tratado de Sintra de 1509 e, finalmente, o Tratado de Saragossa de 1529. Todos eles, do meu ponto de vista, sempre a defender os interesses de Portugal. Disse a doutora Ana Leal Faria, todos nós sabemos o que é o Tratado de Tordesilhas, faz parte dos mitos da nação e faz com alguma justiça, porque, como irei explicar na parte final desta conferência, não só ficámos com o que queríamos, mas como enganámos o do lado. Depois, por azar, o do lado que foi enganado ficou com um continente cheio de ouro, mas isso ninguém sabia em 1494. Em 1494, o processo de negociações, de preparação e de negociações que levam à assinatura do tratado é, indiscutivelmente, um dos grandes momentos da história da diplomacia portuguesa, da história de Portugal em geral, mas da história da diplomacia portuguesa em particular, pela forma como tudo aquilo que era necessário foi alcançado e como, mesmo depois, os compromissos que foram assumidos para certificar das partilhas foram ludibriados para que Portugal pudesse explorar a costa brasileira discretamente, antes de informar Castela que já a tinha descoberto. E é por aí que eu tentarei terminar esta minha apresentação. O tempo que me deram é um bocadinho escasso, mas eu vou tentar ser. Ora bem, só primeiro para fixarmos as coisas, nós estamos a falar de um tratado que tem a ver com os descobrimentos. Tem a ver com os descobrimentos e tem a ver com um processo, no fundo, o Tratado de Tordesilhas é também um momento culminante do século XV português. O século XV português não começa com os descobrimentos, começa com o início da expansão portuguesa, que não são as mesmas coisas. Nós tendemos, a historiografia, a narrativa e a epopeia, tenderam a confundir uma coisa com a outra, mas o que aconteceu em 1415 não tem nada a ver com os descobrimentos. É o início da expansão, é a primeira projeção de força militar portuguesa para fora do território europeu e para fora, na verdade, do território peninsular. Antes a Armada Portuguesa já tinha ajudado a defender a Inglaterra na década de 1390, mas os ingleses normalmente não contam isso, mas ajudaram. E no âmbito do próprio Tratado de Windsor, de 1386, mas o ataque a Ceuta, brevemente, é o momento em que Portugal consolida a sua... do meu ponto de vista, é o final da formação do território português peninsular, porque o território português peninsular começa no Minho, no ponto de vista costeiro, começa no Minho e acaba no Guadiana, mas do ponto de vista estratégico começa no Canal da Mancha e acaba no Estreito de Gibraltar. O Canal da Mancha estava resolvido com a aproximação feliz à Inglaterra, terminada de maneira muito eficaz com o Tratado de Windsor de 1386 e o casamento de Dom João I com Filipa de Lencastre, facilitado ainda para mais porque a seguir o irmão de Filipa torna-se rei de Inglaterra ao derrubar Ricardo II e, portanto, a ligação à família real inglesa tornou-se ainda mais estreita. O Estreito de Gibraltar foi resolvido com uma conquista militar, era território muçulmano. A prova de que o objetivo fundamental é projetar Portugal até ao Estreito de Gibraltar prende-se com duas razões. Primeira, Dom João I, quando chega com a armada ao Estreito de Gibraltar, ainda hesitou se virava à esquerda ou à direita, ou seja, se atacava Gibraltar ou atacava Ceuta, e portanto o objetivo era o Estreito, essencialmente. E segundo, o objetivo é o Estreito e não Marrocos, porque se fosse para conquistar Marrocos, o porto de desembarque era Tanger e não Ceuta, porque enfim, quem conhecer Ceuta sabe muito bem que não é sítio para onde se põe um exército a marchar por fora daquela língua de terra e no meio das montanhas, em condições de facilidade. A prova é que o infante Henrique, quando fez o disparate de sair de Ceuta para ir atacar Tanger,
andou aos zigue-zagues pelas montanhas do Rif e quando chegou a Tanger estava preparada para o enfrentar e derrotou-o. É o início da expansão, mas os experimentos vêm a seguir pela responsabilidade do infante Dom Henrique, que desde 1422 está a ordenar aos seus homens que tentem passar o Cabo Jador, ou seja, que avancem para lá do que é conhecido. O 1434 é importante neste contexto porque é um caso singular. A viagem de Gilianos em si vista de hoje, é uma viagem tranquila, fácil, é só passar mais um cabo, mas foi o cabo dos trabalhos. A verdade é que foram precisas 13 tentativas para o passar, mais nenhum acidente, mais nenhuma dificuldade, mais nenhum objetivo tardou 13 tentativas para ser ultrapassado, alguns demoraram, o Cabo da Boa Esperança, de que temos de falar, demorou, mas demorou-se a se lá chegar. Neste caso, toda a gente sabia onde é que estava o cabo, todos tinham era medo de o passar. E, portanto, temos que olhar, temos que perceber que os portugueses e os europeus e os mediterrâneos em geral, árabes incluídos, sabiam menos sobre o mar-oceano ao sul do Cabo Jador do que nós sabemos hoje sobre o espaço intergaláctico e sobre a nossa galáxia. Sabemos muito mais nós, com alguma certeza, já para não falar do Sistema Solar, mas mesmo para lá do Sistema Solar sabemos com muito mais certeza um conjunto de informações objetivas. Penso que hoje em dia dificilmente um grupo de astronautas terá medo e seja onde for só por causa dos monstros espaciais. Por aí não pode ter medo de muita coisa, mas dos monstros espaciais não tem. Eles tinham medo dos monstros. Tinham porque de facto eram as lendas e aquilo que nós hoje designamos como lendas, no tempo eram verdade. A viagem de Gilianos tem como significado vencer o medo. E é muito interessante porque assim que esse medo foi vencido, e foi de uma só vez, é a mesma coisa que uma pedrinha que bata no nosso para-brisas. Pode ser o suficiente ficarmos sem ele, não é? Bate no sítio certo, na força certa, e estilhaça tudo. O medo dos europeus estilhaçou com a notícia de que Gilianos tinha passado o Cabo Jador. Todas as lendas desfizeram-se, não é? E a partir daí há muitas viagens que se partiram a certa altura as tripulações querem voltar para trás. Colombo enfrentou isso, Cadamosto enfrentou isso, Bartolomeu Dias vai enfrentar isso, depois passar o Cabo da Boa Esperança, mas nunca por estarem com medo de ser tragados por algum xaroco, mas simplesmente porque estão cansados, como diziam muitas vezes os próprios marinheiros, já fizemos o que tínhamos a fazer por vosso mercê, o capitão, queremos é voltar para casa vivos, de preferência. E para isso convém voltar para trás porque já não temos víveres, já estamos cansados, e já fizemos o nosso dever, aquilo que era o nosso objetivo. E portanto, 1464 tem esta particularidade fundamental. E a seguir vem o reinado de Dom Afonso V, que foi menosprezado durante muito tempo por muitos cronistas e por isso tem sido menosprezado pelos cronistas, foi menosprezado depois pela historiografia que se limitava a ler as crónicas, mas a história não se faz só com crónicas. E a documentação, eu, quando comecei a dar a disciplina de História dos Descobrimentos e da expansão portuguesa há 30 anos, achei que tinha a obrigação de conhecer os documentos. Felizmente estavam quase todos publicados e, portanto, pus-me a ler um a um os documentos publicados por João Silva Marques, nos Descobrimentos Portugueses, e depois a obra monumental do padre Dias Diniz, os monumentos em Ricina. E a evidência estava lá. Dom Afonso V fez tudo pelos descobrimentos. Dom Afonso V, é verdade que teve interessado em Marrocos, mas é bom também não esquecer sobre Marrocos que Dom Afonso V, em 1471, depois de conquistar Argila e Alcácer Seguer, e depois da população de Tanger ter fugido, deixado a cidade abandonada, porque já nem o quis enfrentar, e com 20 mil homens de guerra desembarcados e com 39 anos de idade, o que faz não é atacar o reino de Fez, é celebrar 20 anos de tréguas. O que, no século XV, aos 39 anos, dizer 20 anos de tréguas é dizer já cá não volto. Porque as hipóteses, ele de facto só viveu mais 10 anos, mas podia até ter vivido mais 20, mas não era aos 60 anos que ia voltar. E, portanto, toda esta ideia que a cronística criou em torno de um Dom Afonso V focado só em África é um exagero, porque Dom Afonso V foi o responsável pelo povoamento de Cabo Verde. É ele que cria as condições político-administrativas que faz com que depois o seu irmão, Dom Fernando, donatário das ilhas, tenha condições para convencer pessoas a ir para os trópicos, porque é ele que dá a liberdade de comércio na costa da Guiné, que era exclusivo da coroa. É ele que imediatamente, assim que o infante Dom Henrique morre, toma conta dos descobrimentos. Aliás, alguns dos navegadores do infante Dom Henrique passam a ser imediatamente escudeiros ou cavaleiros da Casa Real, sendo até então escudeiros ou cavaleiros da Casa de Viseu, e portanto passam logo para a Casa Real. A feitoria de lá, a feitoria da Guiné, que estava em Lagos, passa para Lisboa em 1463 e toda a estrutura político-administrativa que vai gerir o negócio da África e do Atlântico e a exploração sistemática desses mesmos territórios vai ser dirigida a partir de Lisboa através de uma estrutura que é montada paulatinamente ao longo de todo o seu reinado pelo rei Dom Afonso V. Dom Afonso V que vai depois, por ter garantido Cabo Verde, pôde obter
ganhos importantes como a descoberta do negócio da mina, onde Portugal, de repente, a partir de 1471, e isto vai durar cerca de 70 anos, até grosso modo até 1550, vai ter acesso a uma fonte de ouro que, do meu ponto de vista, penso que teve mais impacto em Portugal o ouro da mina do que o ouro do Brasil no século XVIII. O ouro da mina foi para um território, para um país muito mais pequeno, com muito menos gente, e portanto, e foi todo, e quer dizer, não foi só 10%, foi todo o ouro que era negociado, era da coroa. É bom não esquecer que do ouro do Brasil só 10% praticamente é que a coroa pôde usar. A coroa tinha direito ao quinto, mas todos os autores portugueses e brasileiros que estudam o assunto gostam de enfatizar que a coroa não tinha capacidade para cobrar o quinto. Portanto, se não cobrou o quinto, cobrou menos. E, portanto, nós não podemos imaginar que mais do que 10% do ouro fez a sumptuária de Dom João V e tudo o resto fez o Brasil, que era um território com 300 mil habitantes e com casas de palha, de palhotas, e pouco mais, uns sobraditos aqui e ali, passou a ser uma cidade, com uma colónia com óperas, com estradas, com 5 milhões de habitantes, com universitários, e portanto o do ouro do Brasil fez o Brasil. E uma percentagem, que é a percentagem que a coroa cobrava, tipo IVA, então sim, ajudou a enriquecer e a tornar Portugal um país mais poderoso também. Mas o ouro da mina é fundamental nesta altura, e o ouro da mina é Dom Afonso V que o obtém e que o controla para a coroa. E por isso também aquela célebre frase que dizem que Dom João II disse, mas que eu não acredito que tenha dito, de que do pai só herdou as estradas do país, é injusta, e conhecendo o que foi a relação filial e muito próxima entre o rei e o rei seguinte, parece-me que ele nunca pode ter dito, porque Dom João II herdou do pai de facto as estradas do país, no estado em que elas estivessem, com mais ou menos buracos, mas herdou também não só as ordens militares que o pai lhe deu, a Ordem de Santiago e a Ordem de Avis, com todos os seus cavaleiros, com todas as suas comendas, com todo o seu peso militar, mas herdou os descobrimentos, que estavam já consagrados, inclusive o ouro da mina. E, portanto, seguramente que esta imagem de Dom Afonso V, infelizmente, está distorcida, mas é o que é. A verdade é que Dom Afonso V, a partir de 1474, vai envolver-se na política castelhana. Como sabem, Henrique IV de Castela morre, deixando uma filha, seguramente filha da sua esposa, a rainha Dona Joana, irmã Joana de Portugal, irmã de Dom Afonso V, que as más línguas diziam que não era filha dele, mas de Beltrano de la Cueva, e por isso era a Beltraneja. Não estava lá para saber, não posso. É um daqueles mistérios que eu acho que nunca se poderá resolver, a não ser que ainda cheguem, descubram os ossos da senhora e façam provas de ADN, mas de outra maneira creio que nunca será possível sabermos o que é que foi verdade. A verdade é que Isabel, a católica, meia-irmã de Henrique IV e filha de Isabel de Portugal, a segunda mulher do rei João II de Castela, procura o trono. E neste momento Castela, no centro, acaba por ser disputada entre Aragão, através do esposo de Isabel, Fernando, herdeiro da coroa, na altura ainda reinava João II de Aragão, e do outro lado Portugal, e a Beltraneja tenta casar com o tio, o rei Dom Afonso V de Portugal. É muito interessante, uma das coisas fundamentais de facto para nós percebermos bem a história é estudarmos as personagens e percebemos que elas são mais livres do que muitas vezes nós imaginamos. Nós gostamos, historiadores, muitas vezes, fazer das personagens umas marionetas para nós as manipularmos nós próprios também, com uma certa facilidade. Isabel a Católica, por 2 vezes, foi pressionada para casar com Dom Afonso V, depois da viuvez do rei de Portugal, e 2 vezes recusou. E, portanto, forjou bem o seu destino pela maneira... Aí, e já vamos ver depois, no que ainda me interessa aqui falar neste caso. O que é muito interessante é isto. O rei João II de Castela foi o primeiro grande rival de Portugal em relação aos descobrimentos. O João II de Castela nasce em 1405, é rei desde 1406, é um rei desgraçado, porque não é muito criança, portanto os tios e os primos fizeram sempre a vida negra. Mas a verdade é que ele tenta, inclusive, passar Ceuta para Castela. Em 1436, nas vésperas da expedição a Tânger, Dom Duarte escreve uma carta violentíssima ao Papa a dizer-se, porque o João II de Castela conseguiu que o Papa dissesse que a única monarquia herdeira dos visigodos era Castela, e isso, portanto, e Ceuta pertencia aos visigodos, e portanto há ali um momento, e o Dom Duarte chega ao Papa a dizer, se isso vai para a frente, ele tem que me vir cá buscar e vai-me enfrentar de espada na mão, a mim e aos meus primos, está a falar dos ingleses. E portanto, foi um momento de crispação que ajuda a perceber a expedição precipitada que é Tânger, em 1437. Tânger não é só um apetite do infante Dom Henrique e uma concessão do irmão, é uma pressão diplomática gerada por Castela em função desta tentativa diplomática de puxar Ceuta para o lado castelhano através de direitos históricos. E sobre direitos históricos não é melhor não falarmos hoje ainda, porque ainda estamos com os direitos históricos um bocado baralhados aqui no nosso país hoje em dia. João II, portanto, foi um rei que nunca aceitou as proclamações portuguesas, mas nunca as pôde contrariar. Em 1443, na sequência dos primeiros grandes negócios de cativos que são feitos em Lagos, o infante Dom Henrique negocia com o infante Dom Pedro
e o infante Dom Pedro assina como regente do reino uma carta que nós tratamos sempre como uma carta de doação, mas que é uma verdadeira proclamação. É uma doação porque o regente diz: eu, em nome do rei, nosso sobrinho, dou a este súbdito da coroa portuguesa o exclusivo da navegação a sul do Bujador, mas quando estou a dizer, então se eu estou a dar é porque aquilo é meu. E portanto o que o Dom Pedro fez em nome da coroa foi proclamar Urbi et Orbi que os mares a sul do Cabo Bujador eram de Portugal. Isto é dito pela coroa portuguesa e vamos dizer, mas isto era só para consumo interno. Não é, porque logo de seguida os genoveses e sevilhanos que lá vão acabam alguns deles dissipados aqui na Praça Pública em Lisboa. E portanto não, os portugueses entenderam desta maneira. O que é interessante é que a Santa Sé só o confirmou a 8 de janeiro de 1455 pela célebre Bula Romanus Pontifex de Nicolau V, e o que é interessante é perceber que 6 meses antes tinha morrido João II. E, portanto, quando João II morre, então sim, o papado deixa de estar pressionado por Castela para não reconhecer os direitos dos portugueses e imediatamente assina, até porque em 1454 e 1474, do ponto de vista diplomático, terá sido os anos mais deliciosos da diplomacia portuguesa face à Espanha, porque não houve rei mais tenrinho para Portugal que Henrique IV de Castela, coitado, que no meio de todos os seus sobressaltos, a única pessoa que o podia ajudar era o cunhado, Dom Afonso V. E, portanto, Portugal avançou tranquilamente durante esses 20 anos, e quando começa esta guerra civil castelhana, que na verdade é uma guerra de influências também do lado mediterrâneo e do lado atlântico da Península Ibérica, a olhar para o centro da Península, Isabel a Católica, inteligentemente, reivindica imediatamente a Guiné e particularmente a Mina, que então de onde já vinha bom ouro. E a verdade é que o que aconteceu nesta guerra foi que Dom Afonso V foi incapaz de impor Joana na Península Ibérica, mas Isabel foi incapaz de chegar à Mina. Ele enviou duas grandes expedições e ambas foram neutralizadas pela Armada Portuguesa, que conhecia as águas, dominava a navegação de maneira diferente, e portanto assim aconteceu. E o que é muito interessante é que o resultado final disto é um encontro entre duas mulheres. A história foi contada pelos homens, mas não foi feita só por homens. A narrativa é que tinha uma capa misógina, que felizmente hoje a historiografia consegue passar por cima dela e rompê-la com bastante facilidade. E, no caso de Portugal, 2 vezes o nosso mapa foi feito numa conferência de mulheres. Primeiro em 1230, quando Teresa Sanches de Portugal e Berengária de Castela é que resolvem para onde é que fica Leão, e fica para Castela, para Portugal ficar livre. E agora, em 1479, um encontro muito singular, a que normalmente não é dada muita importância, mas que me parece é suficientemente importante para eu falar dele especificamente na minha biografia de Dom Manuel I e por ter usado, também ter colocado nos meus romances, no romance do Fio do Tempo. Porque, na verdade, o encontro passa-se em Alcântara. Quem sabe, Alcântara está a 15 km de Portugal. E, portanto, Isabel a Católica, no meio de uma guerra, vem-se colocar à vista de Portugal, só com uma guarda pessoal, que seria incapaz de fazer frente a uma hoste portuguesa que a fosse tentar caçar. E a duquesa de Viseu, Dona Beatriz, que é a negociadora do lado português, e que não é uma pessoa qualquer, Dona Beatriz, nessa altura, é cunhada do rei Dom Afonso V, é sogra do príncipe herdeiro Dom João, futuro Dom João II, é avó do futuro rei, então ainda infante Dom Afonso, que depois não foi rei porque caiu do cavalo antes de ser rei, é também sogra do Duque de Bragança, é a mãe e a tutora do Duque de Viseu, e portanto é este figurão extraordinário, e este figurão extraordinário que é também tia de Isabel a Católica, porque era irmã da mãe de Isabel a Católica. E vai-se meter na boca do lobo ela própria, porque para todos ela é que passa à fronteira, e portanto temos estas duas mulheres que numa relação de confiança mútua, que os laços familiares ajudam bastante, e a necessidade de alcançar a paz também estimulava, acabam por se reunir, diz o relato da crónica que primeiro dia foi uma gritaria, percebe-se, mas depois acalmaram, passou o fel de um lado e do outro, e lá se entenderam, e o entendimento foi muito simples. Isabel na altura pagou caro o ser rainha de Castela, porque aquilo que ela cedeu foi todo o Atlântico. O Tratado das Alcáçovas previa que Castela tinha o direito de conquistar as Canárias, território há 100 anos disputado entre Portugal e Castela, mas Portugal já não precisava para nada, e em contrapartida Isabel abandonava claramente o Atlântico. Fala-se num paralelo, mas eu nunca li no tratado, não encontrei o paralelo no tratado. E, de qualquer maneira, a verdade é que Isabel ficou subordinada à política de Fernando o Católico. Fernando o Católico, rei de Aragão, apesar de nós, naturalmente, até pelas consequências da vida destes dois reis, os reis católicos, na verdade, o resultado dos reis católicos foi a Espanha. E foi o domínio da península por parte do centro castelhano,
para desespero dos aragoneses no tempo e dos catalães hoje. E nesse sentido, entendemos sempre Isabel como o homem da casa, mas não foi. O homem da casa foi sempre Fernando. Fernando é que impôs inicialmente tudo, até o momento que nos interessa aqui nesta conferência. E, portanto, a verdade é que, a seguir à guerra que vai ser resolvida com o Tratado das Alcáçovas, a política externa castelhana é a política de Aragão. A França, que era o velho aliado castelhano, passa a ser o arqui-inimigo de Castela, porque é o arqui-inimigo dos aragoneses, também desde in illo tempore. É o Mediterrâneo que conta. Castela afasta-se do Atlântico e Portugal fica com o Atlântico na sua disposição. A prova disso é que Dom João II, já rei, numa política que eu acho muito interessante, e já vou um parênteses só, há uma política extraordinária que é própria de um tempo de revolução, que é quando os reis começam, Dom Afonso V faz isso, Dom João II faz, Dom Manuel I também ainda vai fazer, que é concedem a voluntários, mas concedem-lhes territórios que venham a descobrir. Portanto, a ideia é que não conhecemos tudo e, portanto, não podemos vir a procurar coisas novas. E a verdade é que isto, para perceber o que é revolucionário, é que os meus últimos contratos para livros, desde há 15 anos, que eu assino contratos com editoras, em que uma das cláusulas é cedo os meus direitos de um texto em papel, em CD-ROM, lá no que for, e noutros meios que venham a ser inventados. Está escrito nos meus contratos. O que é a revolução, é a revolução de hoje. É uma revolução nos meios de comunicação e, portanto, a revolução é exatamente o mesmo passo. É a questão de olhar para coisas que não... admitir que ainda não chegámos ao fim desta revolução, neste caso a das comunicações, naquele tempo, a da descoberta de territórios. Ora, neste contexto, nunca teríamos tido Tratado de Tordesilhas. O Tratado das Alcáçovas tinha-nos resolvido o problema. E a verdade é que Dom João II, quando dá essas cartas que promete as terras que vierem a ser descobertas, não diz, olhem, só podem ir a sul das Canárias, ou só podem ir, têm que fazer 3 curvas antes de virar à esquerda, depois vão para cima, metem-se no beco, e aí é que podem descobrir. Não, é onde quiserem. Porque a proclamação, Portugal olha para o Atlântico, nessa altura, como Mare Nostrum. Não há nada na documentação portuguesa do reinado de Dom João II, até Colomb, que nos retire dessa circunstância. E, portanto, o problema aqui é Colomb. De repente há uma novidade. E a novidade é complexa, como saberão, é pasto de disputas intermináveis, em que eu também participo. Ou vou começar a participar agora, estou finalmente, ao fim de muitos anos, lá me meti e vou falar sobre o assunto com um colega na Sociedade de Geografia, agora em junho. Mas o problema de Colomb é um problema complexo. O Tratado de Tordesilhas resulta, não vou tentar a contar a história, né? O Tratado de Tordesilhas resulta do facto de este Colomb, seja ele quem for, ter chegado às Caraíbas e, tendo chegado às Caraíbas, ter criado aqui uma circunstância nova, que é, bom, agora há terras que Castela quer, mas que não tem, mas às quais os Tratados de Alcáçovas é muito duvidoso que tenha direito. E é preciso negociar. E agora aqui a pergunta é quem é Colomb. Não vou perder tempo, porque eu não sei quem é, mas tenho a certeza que não é o plebeu genovês que nos impingiram. Não há hipóteses. Não há a mínima hipótese de ele ser um plebeu genovês. O genovês pode ser, não pode ser plebeu. E, sem mais argumentos, porque as discussões... Vou usar aquele elemento que é o que normalmente ninguém tem usado. Eu espero escrever um livro chamado Colomb, o Vice-Rei. E é este título que, para mim, que mata qualquer candidatura de um plebeu, seja de lã, seja do linho, seja do que for, ser este homem. Quem é, eu não sei. E não tive tempo, e eu acho que nunca se saberá verdadeiramente quem ele era. Agora, tinha que ser nobre, e tinha que ser nobre com uma relativa importância. Porque o problema é, quando o Colomb parte, leva como promessa que a rainha o fará almirante e vice-rei. E eu desafio a encontrar um vice-rei plebeu em toda a história da humanidade. Já não estou a dizer... Já dou de barato, ou então que não seja oficial do exército, ou coisa assim. Já dou de barato, então, pelo menos antes do século XIX e XX. Já dou de barato o almirante e vice-rei. Quem são os vice-reis em Portugal? Logo a seguir, os vice-reis em Portugal na primeira, até 1550, na Índia, são o irmão do Conde de Abrantes, Dom Francisco de Almeida, o Conde David Higueira, Vasta Gama, Dom Garcia de Noronha, que é, portanto, é um descendente dos reis, porque os Noronhas são descendentes de Dom Fernando e do Henrique II de Castela, e Dom João de Castro, só depois do cerco de Dio. Dom João de Castro vai para a Índia em 1545 como governador,
E é quando lhe é renovado o mandato, em função dos feitos heróicos que cometeu, que é renovado o mandato por mais 3 anos e agora com o título de vice-rei. Portanto, ser vice-rei não é brincadeira nenhuma. E não pode ser para um... E, portanto, quem é... E a contraprova disto está em Sebastião de Elcano. Porque Colomb recebe o título de vice-rei, a promessa do título de vice-rei, antes de fazer seja o que for. Elcano chega, depois de uma viagem extraordinária, comprova que é um piloto e é um marinheiro absolutamente extraordinário para ter feito a viagem que fez, sobretudo depois quando navega pelo sul do Oceano Índico e quando acerta no Atlântico sem grandes problemas e vem por aí acima. E a verdade é que Sebastião de Elcano, depois de uma proeza destas, que era um piloto, era um plebeu, não foi nobilitado, não ganhou sequer o comando de uma armada, porque ele volta... Carlos V cria uma segunda armada para ir ao Pacífico, mas dá o comando a um nobre, Joffre de Loiaça, e dá o subcomando, então, a Elcano. Portanto, o concretizador da circunnavegação não teve direito sequer a comando da armada, e o outro não tinha feito nada. Vai logo despachado como vice-rei. Tem que haver aqui qualquer coisa para a qual o caráter plebeu não se ajusta. Fora disto, já é uma grande complicação, a verdade é que Colombo alterou o destino da Espanha. E, portanto, isso é interessante porque nós estamos a pensar aqui nestes colóquios, nestas conferências, como muito impactantes para Portugal. Este tratado é impactante para Portugal, mas também é para a Espanha. Porque a Espanha nasce aqui. Porque Isabel, mulher inteligentíssima, quando vê toda aquela... Não vale a pena, portanto, hoje não estou aqui a falar do Colombo, portanto não vou entrar naquilo que é uma personagem absolutamente fascinante, mas muito difícil de perceber. A verdade é que ela não partilha isso com o Fernando. O Fernando está entretido com o Mediterrâneo. É dela, é ela que paga, é ela que promete, em nome de Castela. E quando tudo aquilo acaba por correr bem, ela cria a Casa de la Contratación de las Indias de Castilha. E nem o aragonês pôs lá os pés. Foram muito mais portugueses para a América do que aragoneses. Até porque os aragoneses estavam entretidos com o Mediterrâneo, com o Reino de Nápoles, com a Sardanha, com a Sicília, com aquilo tudo. Mas a verdade é esta. Aragoneses na América nem vê-los e portugueses foram muitos. E, portanto, mas é as Índias de Castela. E, portanto, o que significou que toda a riqueza que veio da América não foi para Aragão, foi toda para a Península Ibérica, foi toda para Castela. E é aí que está, é aí que assenta, indiscutivelmente, duas coisas. A universalização do castelhano, com o catalão completamente metido no seu cantinho em torno de Barcelona. A universalização do castelhano e a criação de um centro político riquíssimo no centro da Península Ibérica, a que só Portugal, pelas artes próprias dos portugueses, é que escapou à unificação, porque Portugal sempre soube mostrar como uma alternativa à Espanha interessante para toda a Europa. Isto é o resultado do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, e portanto, aqui há uma discussão, finalmente há uma discussão. Portanto, termino, eu sobre Colombo não vou tratar muito mais, mas é só insisto nisto. A viagem de Colombo e o Tratado de Tordesilhas repõem a Espanha, através de Castela, no Atlântico, de onde ela tinha saído pelo Tratado das Alcáçovas. O que me dificulta é imaginar um Colombo espião do rei de Portugal, porque isto é uma confusão para Portugal. Portugal estava sossegadinho com tudo e de repente tem que partilhar. Portanto, tenho dúvidas, e a verdade é que Dom Manuel I andou muito aflito a propósito das hipóteses dos castelhanos, dos castelhanos avançarem para a Ásia, porque é bom não esquecer que, apesar de Colombo ter lá chegado em 1492, a certeza de que havia uma massa continental nova, um novo mundo, de alto a baixo, de norte a sul, interposto entre a Europa e a Ásia, só foi confirmada 20 anos depois, quando Balboa atravessou o istmo do Panamá e tropeçou no Mar do Sul e, portanto, no Oceano Pacífico. E, portanto, neste sentido, a Espanha ganhou o que não sabia que havia e que os portugueses também não sabiam. E, portanto, agora a pergunta final, e como vou gastar os últimos 10 minutos para não vos maçar muito, é este célebre, faz parte da nossa mitologia, esta questão de Dom João II, e é indiscutível, Dom João II, através dos seus negociadores, forçou a que o meridiano que separaria as duas áreas de influência fosse desviado mais para o Ocidente. Antes disso, só uma nota. Disse-vos a propósito da viagem dos Gilianos, que começa uma era nova, uma era revolucionária, por isso é que falamos na era dos descobrimentos. E é bom dizer que a era dos descobrimentos não é a era dos europeus a descobrirem, é a era da humanidade a descobrir-se. Uma das coisas que eu apreciei mais, há um ano passado, tive um mês na Colômbia em trabalho,
o tal projeto Concha, que a Ana ali há pouco falou, e no Museu do Ouro de Bogotá está a expressão mais bonita que eu li sobre isso, que é o mútuo descobrimento. E o mútuo descobrimento, mútuo, não é? E estamos a falar dos herdeiros de uma população que foi atacada, que em certa medida foi massacrada, mas que não quer sair da história. É que a ideia de dizer que os descobrimentos é uma coisa só dos europeus é pôr os outros todos fora da história. É dizer que eles não perceberam o que é que se passava. É evidente que em qualquer momento em que um português ou um castelhano, ou depois um inglês ou um holandês chegam a qualquer sítio, ambos percebem que há ali qualquer coisa nova. E é muito interessante também porque as fontes portuguesas do século XV e XVI dão-nos testemunho da descoberta dos outros. Cada mosto, por exemplo, diz que esfregaram no Senegal, esfregaram para ter certeza que não estava pintado. E quer o Diário de Vasco da Gama, quer a Carta de Pedro Vaz de Caminha, insistem muito. Hoje estavam 15, no dia seguinte já eram 30, no outro dia eram 100, no outro dia já nos conseguimos contar. Portanto, o sinal de que a novidade, que são eles, os portugueses, e o grande exótico do mundo no século XV e XVI são os portugueses, não são os outros. Porque os outros não são exóticos uma vez, os portugueses são exóticos desde aqui, desde o Brasil até aos biomas Nambam. E, portanto, esse exótico... E, portanto, é extraordinário porque, independentemente dos grandes impérios que tinham existido antes, esta é a primeira vez, porque só agora é que podia acontecer isto, é a primeira vez que duas potências partilham o mundo em duas zonas iguais de influência, metade por metade. E, portanto, isto é a grande novidade, que só é possível porque estamos nestes tempos novos, revolucionários, e daí eu falar deste período sempre como uma revolução geográfica. E então a questão do meridiano. É evidente que Dom João II sabia uma coisa. Que Dom João II sabia que precisava das águas do sul, de todo o sul do Atlântico Sul, para navegar até à Índia. Porque já sabia quais eram os ventos predominantes, que são os ventos alísios. E os ventos alísios, para navegar sempre com vento favorável, as naus tinham que se afastar da costa africana e tinham que navegar longe da costa africana, houvesse o que houvesse do outro lado. E, portanto, o problema, aquilo que eu posso dizer com garantia, é que Dom João II conhecia o Atlântico Sul. E isso é suficiente para dizer que precisamos de chegar o meridiano mais para lá. Precisamos chegar ao meridiano mais para lá, porque, não só por causa das águas, mas porque, se entretanto, por acaso, aí também houver terras, precisamos das águas e das terras. Porque, de outra maneira, alguém se apropria das terras, mesmo que seja resvés com o meridiano de Tordesilhas, depois esquecem-se do meridiano e atacam, ou podem querer atacar a navegação portuguesa, e naquela altura ainda nem sequer há a certeza se essas terras podem vir ou não a ser úteis para a própria navegação. O Brasil nunca foi muito útil, a não ser no século XVII, na viagem de retorno, em que há navios da Carradilha que param em Salvador, mas de qualquer maneira isso é uma aprendizagem que se vai fazer. Só aqui dizer que esta viagem, o Tratado de Tordesilhas, leva-nos a que este é o mapa da China contemporânea que fala nas rotas da seda, mas que se esquece que as rotas da seda desde 1428 eram estas, porque tudo o que circulava na carreira da Índia eram produtos das rotas da seda, e que se espalham. Eu só dou, por exemplo, que eu já encontrei cocos trabalhados como peças, como obras de arte, com filigrana, em Alexandrov, que é a 150 km de Moscovo, e em Reykjavik. E como são ambos, em Alexandrov era onde aí esteve o Ivan IV, que morreu em 1584, e em Reykjavik, dizendo que é uma coisa do princípio do século XVI. Esses cocos passaram por Lisboa, não há outra hipótese, porque não havia cocos no Atlântico nessa altura. Só para dar um exemplo do muito que estas rotas representam. E, finalmente, a descoberta do Brasil, que é um ato extraordinário do Tratado de Tordesilhas. Vasco da Gama partiu para a Índia em 1497 com 3 navios pequenos e um navio enorme de abastecimentos, que acabou por ser depois queimado junto a Mossel Bay, portanto na Angra de São Brás, a seguir ao Cabo das Agulhas. Pedro Álvares Cabral partiu com 12 navios grandes e um navio dito de abastecimentos pequenino. Já está o gato escondido com o rabo de fora. Sabemos, através de Pedro Vaz de Caminha, sabemos todo o episódio do desembarque e daquele encontro idílico entre portugueses e indígenas na Baía Cabral. E sabemos também que Pedro Álvares Cabral, depois de reunir o Conselho dos Capitães, decidiu enviar um navio dos abastecimentos,
que afinal era um navio de aviso, para trás, para avisar, dando informações. Mas este navio de aviso tem 3 problemas graves para complicarmos. Porque vamos esquecer o navio de aviso. Vamos seguir com o Pedro Álvares Cabral até à Índia. 4 navios vão ao fundo logo no Cabo da Boa Esperança. É a aprendizagem dura. Morre Bartolomeu Dias, o descobridor do Cabo, morre nessa altura de naufragem. E Pedro Álvares Cabral está na Índia e regressa. E o primeiro navio que chega a Lisboa, da Armada de Pedro Álvares Cabral, que foi à Índia, chega em junho, 24 de junho, salvo erro, na noite, no São João, de 1501. E quando esse navio chega a Lisboa, toda a espionagem que aqui está escreve a dizer: chegou o primeiro navio e parece descobrir uma terra nova. Porque veio navios cheios de pássaros, que eram araras e papagaios. Ora, isto quer dizer que, se a notícia... E o Dom Manuel I tranquilamente escreve um mês depois. O Dom Manuel I espera que chegue o Pedro Álvares Cabral, só chega um mês depois. E só um mês depois é que ele, Dom Manuel I, escreve aos reis católicos a dizer: o meu capitão voltou agora. Olha, já agora, só pelo caminho descobriu uma terra. Esqueceu-se de dizer, Dom Manuel I, que essa terra que tinha agora acabado de saber que o capitão tinha descoberto, era a terra para onde tinha mandado 3 caravelas em março para a explorar sob o comando de Gonçalo Coelho. E, portanto, há aqui uma coisa de fundo que é: o navio de Gaspar, a carta de Pedro Vaz de Caminha, chegou ao rei discretamente. Nenhum espião percebeu. O que foi obra. Para nenhum espião ter descoberto, a primeira coisa é que a caravela do Gaspar de Lemos não veio para Lisboa. É impossível. Porque a espionagem que aqui estava tinha dado por ela. E, portanto, na melhor das hipóteses, ficou pelos Açores. É escusado uma coisa de CSI ou outra coisa, dizer que foram todos ao fundo e mataram-nos a todos. Não é preciso. Ficaram todos sossegadinhos nos Açores porque não havia telemóvel, não havia pomos correios que passassem os 2000 km e, portanto, bastou tê-los sossegados nos Açores. Mas a carta veio. Porque, como vos disse, o Gonçalo Coelho parte em março de 1501. Os navios que vão explorar o Brasil em 1501 cruzam-se com a Armada de Pedro Álvares Cabral em Cabo Verde. E, portanto, veja-se como é que a coisa foi preparada. Agora, sabemos também que o Pedro Álvares Cabral não manda índios, nem macacos, nem papagaios com o Gaspar de Lemos. Nunca ninguém fez isso. Até o Corte Real mandou índios do Canadá para o Dom Manuel I. E, portanto, Dom Pedro Álvares Cabral, que era um fidalgo de prosápia tradicional, portanto, um homem muito cheio dos pontos de honra naturais de uma linhagem importantíssima como eram os Cabrais de Belmonte, de repente tem este desprendimento de não envia nada para o rei, não quer dar nas vistas. Isso não existe. Tem ordens para não dar nas vistas. É a única hipótese. E, portanto, a leitura que eu tenho para este é que isto é exatamente o último ato. Porquê é que este é o último ato? Porque o Tratado de Tordesilhas estipulava que uma armada luso-castelhana deveria percorrer a linha para repartir. E por várias vezes Isabel a Católica escreveu a Dom Manuel a pedir: então, quando é que fazemos a armada? Ele foi sempre dando uma desculpa e foi sempre adiando. A verdade é que essa armada só ocorreu em 1994, nos 500 anos do tratado. Então o navio de guerra português e o navio de guerra espanhol, simbolicamente, percorreu e cumpriu finalmente o Tratado de Tordesilhas na sua integralidade. Mas a verdade é que o que se passou é que nós sabemos que Pedro Álvares Cabral está a navegar para norte e não para sul quando chega ao Brasil, tentar à procura de terra, e que aconteceu isto, ou seja, que o conjunto da espionagem que estava em Lisboa não deu por isso, e que Dom Manuel I pôde fazer esta figura sonsa de dizer: em julho de 1501 acabei de saber que os meus súbditos possuem uma terra que eu já estou a explorar através de outros súbditos. E, portanto, é a prova de que o Tratado de Tordesilhas foi um sucesso até nesta sua última concretização, e resta saber, dava um belo filme, resta saber de facto o que aconteceu à tripulação do Gaspar de Lemos, quando é que eles depois voltaram, se é que voltaram ou ficaram nos Açores para sempre. Não é mau sítio para ficar, diga-se passagem, porque a verdade é que a única notícia que nós temos boa, a única garantia que nós temos de que as notícias chegaram a Portugal é porque temos esse documento extraordinário, que é a Carta de Pedro Vaz de Caminha, e porque sabemos que, em função dessas informações, em 1501 partiu uma armada que também nenhum espião deu por ela, percebeu onde é que eles iam. E, portanto, concluo, insistindo, que o Tratado de Tordesilhas é de facto um momento extraordinário, porque marca este mundo moderno criado pelos descobrimentos, em que é possível agora 2 países, 2 Estados, repartirem o mundo em 2 zonas de influência totais, coisa que ninguém podia ter feito, embora não conhecessem o que é que lá estava, mas em 2 zonas totais. É a consagração da exploração oceânica feita pelos portugueses no século XV, e é a afirmação da Espanha como um país a cavalo desta oportunidade que lhe deu Colombo, e sobre Colombo não sei dizer nada, a não ser que não era seguramente o plebeu
que a historiografia, uma certa historiografia, vai tentando sequer, por as razões que eu vos disse, por razões de história social, não tenho outras, mas por razões de história social e política daquele tempo e pelos outros exemplos todos que eu conheço, não é de crer que um plebeu tivesse direito ao cargo de vice-rei da maneira espontânea como a rainha lhe deu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Penso que todos ficámos encantados com a excelência da sua exposição. Eu, pessoalmente, não me importava de estar aqui mais uma hora a ouvi-lo, mas, enfim, a hora já vai adiantada, não me quero alongar. Quero agradecer muito a importante conferência que fez e passo a palavra à professora Ana Leal Faria para dirigir o debate, se alguém pretende apresentar alguma pergunta ao Sr. Professor. Então, Ana. eu passo a palavra ao público que esteve atento e muito interessado, assim como eu também estive, na brilhante conferência do professor João Paulo Oliveira Costa, muito viva e certamente interpelou a assistência e tenho a certeza que haverá alguma questão e não tenham vergonha de pôr, não tenham qualquer problema em... O professor João Paulo Oliveira Costa, que é professor universitário, está habituado a isso, portanto, perguntas quanto mais difíceis, melhor, não é? Acho que sim, e mais interpelantes, melhor. Portanto, eu sei que... Posso dar-lhe a palavra, Sr. Embaixador? Dou a palavra ao Sr. Embaixador Gilberto Moura, que é brasileiro, e portanto terá com certeza questões a levantar. Boa tarde a todos ao professor, a minha professora doutora Ana Leal Faria e o professor João Rosa. A pergunta que eu formulo não é em relação ao Brasil, na verdade. Eu atualmente estou no Centro Brasileiro, mas sigo os Filipinas. E é muito curioso, porque em toda a historiografia filipina fala-se muito de que, quando o Fernando Valente com as Filipinas, ele afrontou com o fato de que acabou para a Espanha e não para Portugal, quando no seu mapa anterior estava nitidamente claro que as Filipinas deveriam estar no âmbito da coroa portuguesa, ou seja, deveriam ser portuguesas e não espanholas. A minha pergunta que eu faço é que Portugal fez um protesto formal. Eu acho que Portugal, não sei a intensidade desse protesto, e a minha dúvida é saber se eu entendo que talvez arrefecer os interesses, totalmente a linha corta e o nosso Indonésia, Sim. a Austrália. Eu não sei o quanto a posteriori, em 1840, com a unificação das todas ideias, se arrefeceu talvez um trabalho diplomático ou a de Lisboa para reivindicar as Filipinas. Talvez tenha diluído, eu não sei se a posteriori, quando houve reconhecimento da coroa espanhola da separação, se voltou à tona. A primeira pergunta é essa. Sim. A segunda pergunta diz respeito a como se haveria uma cláusula no Tratado de Tordesilhas, uma cláusula que poderia gerenciar as descobertas a posteriori, ou seja, como era terras semi-descobertas, à medida em que havia verificação até antes e posterior, se havia um tipo de um inventário que pudesse gradualmente ser compilado e pudesse ser utilizado como ferramenta diplomática para disputas entre as duas coroas. Eu faço essa pergunta porque, muito curiosamente, no século XIX, quando a própria Espanha vendeu para a Alemanha, Palau e outros estados insulares, é curioso que eu posso constrangimento saber que não havia um inventário muito total, digamos, completo, de todos os territórios que hoje são 20 estados do Pacífico, não é? Sim. É curioso que não havia isso. Então, eu me pergunto se... Aí eu chego ao mundo atual, a história contemporânea. Eu trato do Egito, como papel temporal, e trato da disputa sobre o Mar do Sul da China com a China. O que eu faço? Porque os chineses estão justamente recorrendo aos chamados Nine Dashes, os 9 traços, que são mapas antigos do Império do Meio para reivindicar
que, enfim, o laço das grandes partes devido a questão portuguesa, sobretudo em Luzon, no norte espírito, sobre a Indonésia, é um tema muito atual, é uma disputa geopolítica também, do bem público, se alemão. E aí eu me pergunto saber se, por acaso, o laudo arbitral deu grande causa às Filipinas e na China, se em algum momento todos os instrumentos tão valiosos, eu não sei se eles foram alguma vez, em algum momento histórico, se a própria portuguesa confrontou-se ao longo desse período com a identificação. Eu me recordo recentemente que o primeiro tratado firmado entre o Cião, com o mundo ocidental, foi com Portugal. O original não se encontra. Eu quis crer que talvez estivesse em Goa, porque Goa era a sede administrativa do Império Português da Ásia. Não existe isso. Então, a minha pergunta é se existe um arsenal de documentação a posteriori, né, que possa, de certa maneira, dar luz a certos direitos e configurações espaciais. Obrigado. Desculpa, foi um pouco prolixo, mas foi esse ponto. Muito obrigado, já tenho para mais uma hora, estão a ver? Muito obrigado. Estou a brincar, mas... Vamos lá ver, duas perguntas. Eu, se calhar, começava até por esta parte final, primeiro, porque não... As coroas de Portugal e de Castelo, e depois da Espanha, nunca se preocuparam sequer em definir de uma maneira muito objetiva os limites na América do Sul. Repare, as linhas eram muito amplas, todo o espaço africano, toda a Índia, não havia discussão nenhuma, portanto, as questões eram os limites. No caso americano, a única discussão que os portugueses e os espanhóis vão travar é em torno da colónia do Sacramento, junto ao atual Montevideo. E, portanto, é uma discussão. O Tratado de Tordesilhas funciona originalmente, até porque é bom não esquecer que no século XVI a presença portuguesa no Brasil é só um pontilhado ao longo da costa, e só avança para o interior, particularmente para o interior do Amazonas, e mesmo naquelas primeiras bandeiras paulistas do Planalto de São Paulo em direção às Minas, no tempo da monarquia filipina. Com a vantagem do lado português de que é muito mais fácil penetrar no sertão, no interior da América do Sul, a partir da costa atlântica, que é baixa, do que descer os Andes, que era a hipótese que tinham os espanhóis em alternativa, para ocupar um espaço que, formalmente, do ponto de vista do Tratado de Tordesilhas, lhes pertencia. E, portanto, os portugueses aproveitaram, primeiro, a duplicidade da monarquia filipina, não foi tudo mal, a duplicidade da monarquia, e depois uma realpolitik, não é? A realpolitik, e de facto, se nós olharmos, a fronteira do Brasil estende-se praticamente aos pés dos Andes, em quase toda a sua fronteira interior, e o assunto resolveu-se. Do lado asiático, foi ainda mais simples, porque a grande preocupação eram os Molucas, quando isto acontece. Porque as Molucas eram o único produtor de cravo e de noz moscada que eram colocadas nos circuitos mundiais a partir de Malaca. Com a conquista de Malaca, a Malaca não era funcional sem Maluco. Há um artigo do Luís Filipe Tomás, Malaca e Maluco, que brinca com as palavras, mas que também está a mostrar essa complementaridade entre uma e outra. E o problema de fundo é que no século XVI e no século XVII não há nenhuma maneira de medir com exatidão a longitude. E, portanto, o problema é que, apesar de tudo aquilo que eles sabiam, os portugueses não tinham maneira de comprovar, no tempo, tecnicamente, não tinham maneira de comprovar que as Molucas, e portanto as Filipinas por arrasto, estavam do seu lado. Não tendo essa capacidade, tiveram que fazer uma espécie de realpolitik, porque a questão era, no meio disto tudo, Carlos V também percebeu que a rota do Pacífico pelo Estreito de Magalhães era impraticável, não era funcional, e ainda não, a ocupação do Planalto Mexicano ou do Istmo do Panamá ainda não era suficientemente consolidada para já poderem pensar em viagens regulares entre a costa americana e a Ásia. Isto tudo junto faz com que ninguém quer uma guerra. Portugal precisa desesperadamente, ou precisa bastante das Molucas para todo o sistema na Ásia Oriental funcionar, e portanto, depois também havia uns créditos e uns débitos, não é? Havia uns dotes por pagar, Portugal não pagou 300 mil cruzados. Parte disto foi abatido com as dívidas que Carlos V tinha a Portugal, nomeadamente quando casou com a Isabel. E, portanto, no meio disto tudo,
Portugal, de facto, comprou o que era dele, é uma coisa que se pode dizer, mas isso podemos dizer nós hoje, no século XX. Naquele tempo, Portugal se libertou-se a garantir que todo o espaço geoeconómico que ele precisava na Ásia era seu, sem crispar um vizinho, que era... Nós temos uma relação, é impressionante, mas nós em 900 anos de história temos mais de 700 anos de paz com a Espanha, mas também nunca quisemos muito que ela tivesse em guerra connosco, porque a diferença de poderio de Castelo ou da Espanha para Portugal é aquilo que nós sabemos, e por isso é que precisamos sempre de ajuda externa, ou muitas vezes, para poder equilibrar as contendas. O que vai acontecer, é muito interessante, o que vai acontecer depois é uma disputa por causa do Japão. É um caso missionário, não tem, mas a verdade é que no final do século XVI os portugueses chegam ao Japão através de Macau e colocam apenas missionários jesuítas no Japão. E o Japão é uma missão cheia de sucesso, os mendicantes ficam todos, enfim, frustrados por não irem lá, e os mercadores de Manila também estão frustrados por não irem lá. E, portanto, sobretudo a partir do momento em que há uma monarquia, em que Filipe II, os Filipes também são reis de Portugal, então os mariscais tentam, se nós somos súditos do rei, temos de ir lá também. Filipe II é muito respeitador das suas promessas de tomar, e Filipe II garantiu, pelo menos, promulgou sempre o monopólio dos jesuítas sobre o Japão, mas o Filipe III, assim que sobe, começa a despachar, diz, eu tenho dúvidas que o meu pai uma vez tinha dito uma coisa dessas. Tinha uma política diferente. Filipe II é bastante português. Na lógica missionária portuguesa, os missionários atuaram por monopólios. Só os jesuítas no Japão, só os dominicanos no Sueste Asiático, só os franciscanos em Bardês, só os jesuítas em Salsete, enfim, por aí fora, só os franciscanos no Ceilão. E, portanto, enquanto que os castelhanos estavam todas as ordens em todos os lugares. E, portanto, é uma mudança de política. E em 1608, o rei decreta que o Japão é acessível para mercadejar e para missionar, seja a partir das Filipinas, seja a partir de Macau. É o único grande local onde temos esse conflito. Em contrapartida, por exemplo, a América só se fez economicamente em função da escravização dos africanos, e a Espanha não tinha acesso à África, pelo Tratado de Tordesilhas, e portanto houve aí uma articulação que funcionou sempre, em que mercadores de Lisboa se associaram sempre a mercadores de Sevilha, os mercadores de Lisboa arrendavam o trato da Guiné, os mercadores de Sevilha tinham as licenças para introduzir os escravos na América, e portanto depois juntavam-se e portanto faziam o negócio juntos, mas é muito interessante porque realmente na maior parte do tempo, os dois são dois impérios claro, separados, com muitas porosidades, mas onde não houve praticamente... O conflito do Sacramento, talvez o da colónia do Sacramento, é o conflito mais duradouro, que tem a ver com a questão do interesse de Portugal em também controlar a foz do Rio da Prata, não é? E o interesse da Espanha que isso não acontecesse. Mas tirando o caso da colónia do Sacramento, a maior parte destas relações dos dois lados, resolvido o problema pelo Tratado de Saragossa, a partir desse momento, há esta crispação em torno do Japão, mas é uma crispação muito sui generis, porque o que está em causa não é o império, propriamente dito, são negócios e almas. Não sei se mais alguém... Tá? É uma pergunta mais simples, tem a ver com outro gráfico que foi apresentado, em que tem as cenas de navegação, não é esse outro. O que tinha a África quase toda a branco e a Europa quase toda a preenchida de castanho. Bom, era para tentar... por favor, poderia explicar melhor porque é que as cores do mapa... Não, ok. Este mapa pirateio da China, não do governo chinês. Não, as cores não têm nada a ver. Vamos lá ver. O que é que me interessa aqui? Este mapa, eu acho piada a isto por o seguinte, desde 2014 que a China, a República Popular da China, lançou uma nova ofensiva diplomática e económica muito interessante chamada The Belt, né, o cinto, que é uma tentativa de reativar o conceito das rotas da seda. E este é o mapa que a China apresentou há 10 anos, quando desencadeou esta política. E só isso, e portanto as cores têm a ver, provavelmente, com os países que, do ponto de vista chinês, são tocados por estas linhas. Estas rotas da seda existem há milhares de anos. É bom não esquecer que já há peças de contextos neolíticos, portanto com mais de 5.000 anos, chinesas, que foram encontradas em contextos arqueológicos do Mar Cáspio, por exemplo, o que não quer dizer que um chinês tenha chegado ao Mar Cáspio, nem um habitante do Mar Cáspio tenha chegado à China. Quer dizer é que entre um e outro
os objetos circulavam porque estas sociedades tinham porosidades que lhes permitiam a circulação dos objetos e eventualmente também das pessoas. Mas as rotas da seda que a China reclama é estas, e quando falamos de rotas da seda, a maior parte de nós pensamos nisto. O que eu e os meus colegas queremos acrescentar ou insistir é só lembrar, portanto, isso é que é para nós importante, é lembrar que essas rotas, a partir de 1400, a partir de 1500, as rotas da seda incluem esta rota. Enfim, eu espero publicar, já temos em Amsterdão à espera do ok dos referees, que é uma coisa sempre dolorosa, mas temos um livro que se vai chamar sempre The Cape Route and the Silk Roads, precisamente para mostrar como tudo o que circula, que no fundo as naus da carreira da Índia não são mais do que um novo circuito das velhas rotas da seda, porque tudo o que circula o que tem a novidade, a grande novidade é que a Europa vai agora ser inundada de porcelana que não chegava pelas rotas tradicionais, porque entre pôr um camelo cheio de porcelana ou cheio de seda, ganha-se mais com a seda do que com a porcelana. Agora no navio sim, e é bom não esquecer que desde 1550 a metade da carga, grosso modo metade da carga das naus da carreira da Índia já não é pimenta, é porcelana. Não está mais ninguém inscrito? Alice. Obrigada, professora. Eu estou funcionando na causa. Embaixadora. Fátima Cristina. Muito obrigada, Sr. Professor, foi realmente fascinante toda a sua apresentação. Acho que todos nós ficamos suspensos e que vamos para casa tentar ainda absorver e desfrutar daquilo que tivemos a oportunidade de ouvir. Eu vinha apenas introduzir, não só para felicitar, mas também para lhe dar uma chega relativamente ao comentário que o Sr. Professor fez no que respeita ao Colombo e às suas origens, porque de facto, como o Sr. Professor sabe, o Cristóvão Colombo casou com a Filipa Cresceu, da sala, e efetivamente ela era comendadeira da Ordem de Santiago, estava juntamente com a sua mãe no Mosteiro de Santos, onde hoje é a Embaixada de França, sensivelmente, a Igreja de Santos também, e é conhecido que nessa altura a Ordem de Santiago é uma ordem muito próxima da Casa Real, que o seu casamento só poderia divulgar com aprovação real. E que, efetivamente, essa aprovação seria muito difícil de obter se, de facto, ele tivesse uma origem nobre também. Claro. Portanto, era só apenas um pequeno comentário relativamente a essa questão que o professor levantou. Então, eu agradeço, eu só não fui por aí porque esse argumento tem sido mais usado e com o qual eu também concordo inteiramente. Ou seja, de facto, o casamento, a Filipa. Há uma ideia, não, porque era só filha de um capitão menor. Não há capitães menores e é uma questão, uma das coisas que eu quero apresentar na Sociedade de Geografia é mostrar o que aconteceu a todas as filhas de todos os capitães. E não deram, por exemplo, no Faial, é o Jorge Dutra, é o Van Urtara, portanto, o Dutra, que é o primeiro capitão, o segundo capitão é o filho, também chamado Jorge Dutra, como o pai, e este Jorge Dutra teve só 2 filhos. Um rapaz, que foi um Valdevinhos e que nunca se orientou e que foi fazendo filhos aqui e ali e nunca casou também. E uma filha que também se apaixonou por um mercador, e por todos os efeitos um mercador que chega ao Faial não é propriamente, tem que ter posses para chegar lá, para ter negócios com ele, e ela foge de casa para casar com ele e foi imediatamente deserdada. Portanto, não vale a pena porque não é este o padrão. O que os capitães, como o Zarco, ou depois o filho, João Gonçalves da Câmara, fazem com filhas sedentárias é metê-las nos conventos. É isso que lhes acontece, não é? Casarem com plebeus. E, portanto, e a irmã da Filipa, é uma coisa também que o Manuel Rosa, que é a pessoa com quem eu trabalhei e que vai trabalhar comigo no... Manuel Rosa mostrou-e bem. Uma das irmãs da Filipa Muniz Pestrelo é a companheira, vamos dizer assim, a palavra é anacrónica, mas é a companheira do bispo Dom Pedro de Noronha. O bispo Dom Pedro de Noronha, bispo de Évora e depois arcebispo de Lisboa, neto do rei Dom Fernando, não é um tipo qualquer. Os Noronhas não são os tipos quaisquer naquela sociedade. E uma coisa é o bispo Noronha, do alto de todo o seu poder, entreter-se momentaneamente com uma mulher plebeia qualquer, ou com uma mulher qualquer. Aconteceu milhares de vezes. Outra coisa é um Noronha, sem se casar, ter 6 filhos da mesma mulher.
Deixamos estar no campo da aventura e da apropriação de uma fêmea, na coisa mais grave, mais desagradável que eu posso dizer, para estarmos no caso do amor. Não, é que não, eu não faço por menos, porque uma coisa é as contingências do casamento. Tive que casar, mandaram-me casar, que chatice, pronto, levei com esta e agora tenho que estar casado com ela o resto da vida, porque o meu pai mandou, senão eu perco a minha comenda. Aconteceu. O bispo não tinha obrigação nenhuma de estar com esta mulher e ter todos os filhos da mesma mulher, e teve-os. E, portanto, uma dessas filhas dessa relação vai casar com o Marquês de Montemor, irmão do Duque de Bragança. Portanto, estamos a falar de facto de uma nobreza, de um nível significativo que não está ao alcance de um qualquer produtor de lã, seja de Génova, seja da Bolsa, não sei de onde. Não é hipótese. Está a ouvir? Sim, sim. É o seguinte, pegando nesta questão, a questão que me importa é o seguinte, é que o professor justificou. Por um lado, há um forte efeito de régio que mobiliza meios, recursos e homens para fazer a observação. Outro problema que tu também é o sacrifício e a potência em que medida Porto Santo desempenhou este papel, porque Lisboa estava cheio de espiões. Lisboa era ficar fácil de assistir, vamos ver. Portanto, a minha questão é saber se Porto Santo seria realmente a base ideal para que os assuntos fossem refletidos, fossem tomados decisões. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Não lhe sei responder, quando não sei responder de uma maneira muito objetiva. A questão, qual é o relevo da ilha de Porto Santo em todas estas conspirações, porque são conspirações para todos os efeitos, secretismos que são indiscutíveis, não é? Houve uma política de sigilo, isso há quem contesta, não houve. Não, houve uma política de sigilo, que como é normal nas políticas de sigilo, por isso é que há os espiões, de vez em quando falhou. O mapa de Cantino de 1502 é a prova disso, não é? Foi um mapa que um espião comprou, porque conseguiu, mas só comprou como espião porque havia uma política de sigilo, se não tinham comprado na loja, em vez de ser através de uma ação conspirativa. Porto Santo, eu não lhe posso dizer, quer dizer, Porto Santo tem uma vantagem, de facto, que é, perante a macrocefalia da Madeira, é um espaço que quase passa despercebido. Portanto, e que o Colón esteve, portanto, que é um sítio e que as ilhas deram um jeito para isso, sim, porque, como vos digo, a questão mesmo do regresso do Gaspar de Lemos, ele teve que ficar numa ilha qualquer. Não há outra hipótese, não, porque senão aqui no continente ele tinha dado nas vistas imediatamente. E, portanto, as ilhas em geral têm um papel muito relevante em todo este processo, inclusive na parte menos conhecida e naquilo que nos vai sempre escapar, porque a informação perdeu-se ou nunca foi produzida, não é? Será sempre difícil de perceber. Especificamente a ilha de Porto Santo não tem condições para dizer de uma maneira muito objetiva alguma coisa muito concreta, mas que reunia as condições, sim, exatamente porque está ao pé da Ilha Grande, mas é uma ilha discreta e, portanto, sim, até um certo ponto esses espaços estavam, até porque, para todos os efeitos, de facto, é mais fácil, inclusive, um espião introduzir-se no Funchal do que no Porto Santo. O Funchal já era uma vila e depois uma cidade populosa e, portanto, onde um tipo discretamente entrava. Em Porto Santo, as ilhas pequenas são aquelas onde menos se pode dar nas vistas. Os adversários, os nossos, entram, não é? Como é óbvio. Muito obrigado, Sr. Professor. Agradeço muito a vossa presença. Agradeço, Sr. Professor, a magnífica lição que nos deu. E já agora gostaria de informar que o Sr. Professor teve a amabilidade de oferecer este seu último livro, Portugal na História, uma Identidade, à Biblioteca do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado a todos. Até ao dia 3 de julho. Muito obrigado.